Bom dia a todos. Bom dia. Eu, Ana Maria, também dou boas-vindas a vocês e aproveito para agradecer este convite. Que essa seja uma manhã feliz, com boas trocas e que possamos aproveitar ao máximo. O tema de hoje será o ter e o ser. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim e sobre uma parte da minha vida que eu relacionei a este tema. Bom, eu nasci em Tuiutaba e quando eu tinha 17 anos, eu decidi ir para Belo Horizonte estudar. Eu escolhi o curso, escolhi a universidade e a cidade, né, claro. E como meus pais estavam de acordo, eu fui. Naquela época, eu tinha dois grandes propósitos. Eu queria estudar naquela grande universidade e eu queria conhecer mundos diferentes. Eu queria conhecer o mundo de fora, composto por pessoas, lugares, situações diferentes, mas eu queria conhecer também o mundo de dentro, eu mesma. Porque meus pais sempre foram muito zelosos, então eu me sentia assim, debaixo das suas asas. Eu não conseguia me ver separada deles. E eu não conseguia dar uma distância, assim, me distanciar o bastante para me enxergar separada daquele conjunto. Então eu entendi naquela época que mudar de cidade, viajar, e eu conseguiria. Essa distância me faria bem, né, que seria importante. E aí, com o esforço necessário, eu conquistei o primeiro propósito. Estudei, entrei na universidade, aí estudei mais um pouco e me formei. E o segundo propósito, eu alcancei em parte. Eu conheci pessoas, eu vivi situações, eu tive a oportunidade de olhar para dentro de mim, mas nessa parte ainda com menos sucesso, porque eu não conhecia um caminho para isso, embora eu já fizesse pequenos movimentos. E aí, ao finalizar as primeiras etapas dos meus estudos, eu fui trabalhar na docência, no ensino superior. E essa carreira já dura muitos anos. E algo muito importante que aconteceu comigo foi que em 2015 eu comecei os meus estudos aqui, na Fundação Logosófica. E como um dos objetivos da logosofia era conhecer a si mesmo, aí eu pensei, né, que aí finalmente eu poderia dar um prosseguimento mais assertivo àquele meu propósito, né, de me conhecer. Bom, durante o tempo que eu trabalhei, né, no ensino superior, eu vivi muitas mudanças que aconteceram no sistema de educação. E essas mudanças influenciaram muito no meu ambiente de trabalho. E aí, lá nos anos 2018, 2019, essas mudanças me conduziram forçadamente a novas situações que me causaram desconfortos. Entretanto, é algo que eu aprendi aqui com os estudos logosóficos, é que desde aquela época, a olhar as situações e aprender com elas. Mesmo que elas sejam desafiadoras, mesmo que elas não sejam tão agradáveis, aprender com elas. E me adaptar o mais rapidamente às situações. E assim eu fiz. E aí, com esses novos desafios, eles me despertaram para outras vertentes profissionais. Então, reunindo as informações que eu obtive dessas oportunidades, ao que eu já tinha alcançado aqui com os meus estudos, né, quanto a mudanças de conceitos, quanto ao reconhecimento de verdades universais que ainda não me eram claras, eu pude ir reformulando o meu entendimento sobre a vida, sobre mim, sobre a relação das pessoas com elas mesmas, sobre a relação das pessoas com a sua própria saúde, porque eu sou da área da saúde, e também sobre alguns dos meus próprios quereres.
e o que passou a ser de fato importante para mim. A partir daí, eu passei então a me organizar para fazer um ajuste interno, aliás, um ajuste na minha rota profissional e, por sua vez, um ajuste interno, né? Porque toda mudança externa exige uma mudança interna, a princípio. E aí eu precisei pensar sobre alguns aspectos internos que poderiam influenciar, tanto direta quanto indiretamente, nesse novo caminhar. Passei a refletir se esses aspectos todos, eles estariam relacionados mais à minha individualidade ou se seria a minha personalidade. E ressaltando aqui que quando eu falo de individualidade, eu não estou falando ao individualismo, aquele que é ligado ao egoísmo, não, é um outro conceito, né? E o autor da Logosofia me auxiliou nessa dúvida. E ele me traz aqui alguns dos seus ensinamentos, e eu trouxe alguns para vocês. A individualidade é fruto da evolução, do cultivo constante das qualidades morais e psicológicas latentes no ser. Então, compreendi que a individualidade estaria relacionada à construção de um ser melhor, que se refere à construção e o desenvolvimento de valores que se manifestam na conduta diária. Então, como por exemplo, respeito, disciplina, responsabilidade, paciência, tolerância e outros. Mas e a personalidade? O conceito de personalidade, no seu sentido literal, aparece desde as origens associado à noção de persona, de pessoa. Pessoa, termo derivado do latim persona, que significa máscara caracterizadora de personagem teatral, que designa na abrangência do termo o homem em suas relações com o mundo. Então, de como se apresenta para o mundo, né? Aqui, o conceito da logosofia, ele se difere a um pouquinho do que nós estamos acostumados. Então, o autor da logosofia nos traz: assim, as deficiências foram se formando pelo acúmulo de erros, dando origem à personalidade, que é todo o externo com que se reveste o ser para mostrar-se superior aos demais. Eu estou entendendo que a personalidade ela está mais ligada à aparência, ao que o ser quer mostrar para os demais, e a individualidade está mais relacionada ao que se é, ao seu interno, ao seu conjunto. E com isso eu compreendi ser importante minimizar a minha personalidade, que seria a minha necessidade de querer me mostrar em aparência, né? Mostrar meus títulos, minhas posses, e desenvolver mais a minha individualidade. Como? Adquirindo valores que eu não tenho e desenvolvendo aqueles que eu já possuo, né? Isso seria demonstrado na minha conduta, né? No meu comportamento. E vocês? Já pensaram sobre isso? Vocês têm se ocupado mais em desenvolver a sua personalidade ou a sua individualidade? O que de fato é mais importante para a vida e para a evolução pessoal? Eu tenho entendido que seria a individualidade. Vamos ver outro ensinamento sobre ela. O fato de não se ter ensinado ao homem a conhecer sua vida interna, plena de recursos e energias, para quem sabe aproveitar tão empoderável riqueza, tem sido a causa que o faz ceder, sem maior resistência, à tentação de fundir-se na multidão anônima, consumando-se assim a perda de sua individualidade.
Às vezes, as pessoas seguem outras sem reflexão, sem analisar se aquilo que está vendo ou que está ouvindo faz sentido, se tem lógica, se é bom para si ou se é bom para os demais. Aqui, quando se fala em fundir-se na multidão anônima, quer dizer seguir cegamente uma ideia ou uma pessoa. E vocês, já viveram ou presenciaram uma situação assim, de seguir a multidão? Eu me recordo aqui de uma situação em que eu fiquei feliz com a minha conduta por se basear na confiança em mim mesma e não na opinião de um grupo. Nessa circunstância, eu fazia parte de um grupo, mas cada um podia fazer a sua escolha. E eu percebi que muitos ali foram conduzidos pelo desejo de poucos, que tinham boa argumentação. Embora essas manifestações fossem bastante convincentes, eu consegui manter meu foco e o que eu considerava importante naquele momento. Segui o caminho que eu escolhi com convicção e com base nos conhecimentos da minha natureza psicológica e espiritual. Foi muito bom. E eu tenho aprendido também a importância da concordância entre a minha razão e o meu sentir. Isso eu tenho aprendido aqui. Para tomar uma decisão, hoje em dia, eu só a tomo quando eu penso usando a minha razão, mas o meu sentir me dá o aval. Isso tem dado muito certo. E aí, refletindo então sobre a construção, dessa individualidade, eu passei a pensar sobre o ter e o ser. Será que o ser é igual ao ter? Qual a diferença? E embora saiba que existem diferentes abordagens sobre o ter e o ser, a gente pode olhá-los de diversas formas, eu escolhi a que eu trarei aqui, que ela está mais relacionada com esse contexto que eu trouxe para vocês, da minha vida nesse momento. O ter e o ser, o que difere um do outro? O que é ter? Então, ser proprietário eu tenho uma bicicleta, usufruir eu tenho um plano de saúde, estar na idade tenho 15 anos. Mas e o ser? O que significa ser? Ter identidade, característica ou propriedade intrínseca. Sou simpática? Apresentar-se em determinada condição ou situação. Sou professora. Algo que é ato de existir. Ser ou não ser, eis a questão. Indivíduo humano, pessoa, aquele ser é muito capaz. E ser humano. Esqueci de passar. Mas o que significa ser humano? O que difere o ser humano das demais espécies da criação? Pelo conhecimento corrente. Ser humano é o termo utilizado nas ciências para caracterizar espécie viva evolutiva, que se difere das demais por possuir inteligência e razão. É aquele indivíduo que é capaz de viver em sociabilidade com os demais. Suas características físicas são uma cabeça, um tronco, 2 braços, 2 pernas. Mas e a ciência logosófica? O que ela traz sobre o ser humano? Ela traz um conceito bem mais amplo. E aí eu destaquei 2 aspectos desse conceito. Devemos considerar que o homem é o único ser da criação capaz de experimentar mudanças por sua própria determinação. Vejam que grande.
O ser humano, ele é capaz de aprender, de criar, de evoluir. E as demais espécies, elas são capazes de repetir. Um exemplo simples, a construção de uma habitação. As espécies animais sempre as constroem da mesma forma, né? Passam-se os anos e as construções são iguais. E nós, os seres humanos? O ser humano ele tem evoluído, né, na construção da sua habitação desde os primórdios. E vocês, já fizeram mudanças por sua própria determinação? Penso que sim, né? Eu já fiz algumas. Aprendi a controlar melhor a minha imaginação em diversas situações. E aí eu escolhi uma para trazer para vocês. Um ser da minha convivência tem o hábito de tempos em tempos de ficar de cara fechada, calado no seu canto, emburrado. E antes eu gastava muito tempo, isto é, parte da minha vida, ficando imaginando o que eu tinha feito para aquela situação acontecer. Ficava me sentindo culpada, às vezes, por algo que em realidade eu não tinha a menor ideia sobre o seu teor. Mas que depois eu descobria, na maioria das vezes, que eu não tinha nada a ver comigo. Mas aí nesse momento, eu já havia gasto, né, gente? Energia, tempo, vida. Então isso já mudou. Outra mudança foi em relação aos pensamentos. No passado, como eu não tinha conhecimento sobre eles, de como eles são e como eles atuavam dentro de mim, eu era um alvo fácil. E por vezes eles me invadiam, me deixavam mal-humorada por muito tempo, às vezes até dias. Com os estudos logosóficos, eu tenho aprendido que os pensamentos são entidades autônomas que atuam, em geral, independente da vontade do ser e que gravitam sobre ele de forma autoritária. Então, agora que eu sei da sua existência, né, e como eles atuam, em um tempo bem menor eu consigo lidar com eles. Eu consigo identificá-los através de uma atenção consciente, eu consigo dominá-los e não deixá-los atuarem em mim por muito tempo. Então, meu mau humor hoje em dia dura poucos minutos. É bom, né? Sai de dias para minutos. Tá bom. Mas eu ainda quero chegar no ponto de evitar a sua entrada, né? Mas aí eu tenho que estudar mais e me esforçar mais para isso. Outro aspecto trazido pela ciência logosófica sobre o ser humano. O ser em si deve representar um conjunto de valores físicos, morais, espirituais e mentais. Então, para construir a minha individualidade, eu necessito adquirir virtudes e desenvolver valores. Como? Me observando, estudando, experimentando, pensando sobre. Desde a infância, aprendi a ser muito séria, muito sisuda, pois isso era sinal de ser honrada, né, de ter dignidade. Então, no início da minha carreira profissional, eu tinha a fisionomia bem fechada. E uma situação lá em 2022 pôde comprovar isso. Eu reencontrei uma ex-aluna lá do ano de 2000, eu encontrei em 2022. E aí, depois de um tempo, né, que a gente se reconheceu mutuamente, porque já fazia 22 anos, né, ela relatou que eu estava muito diferente. Que naquela época, ela tinha medo de mim. Aí não foi agradável ouvir isso. Mas, é muito ruim, né, alguém falar, nossa, eu tinha medo de você. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz. Por agora eu estar diferente, né, e melhor. Eu penso que agora eu não causo medo em ninguém. Que bom.
Tenho aprendido que a simpatia é uma força de atração que representa uma lei universal. E que por isso ganhamos muito mais tendo uma fisionomia agradável. O autor da Logosofia traz algo sobre isso. Inspirar simpatia é criar um meio de feliz convivência, assim como dar alento a quem necessita é dever moral do homem. Uma outra situação que me recordo sobre a simpatia é que quando estudamos sobre a simpatia aqui, eu resolvi fazer uma experiência, usando o campo experimental do meu trabalho, a fim de verificar e comprovar a força, né? A sua força. Naquela época, num dia da semana, eu ficava no mesmo ambiente que um grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas já se conheciam, eles ficavam num canto e eu ficava isolada no outro canto. Aí eu resolvi utilizar meus conhecimentos, né? E fui observando e com jeito eu fui me aproximando deles, usando sempre da simpatia. Aos poucos eu fui conseguindo me aproximar, fui chegando e comecei a fazer parte daquele grupo. E logo depois eu constatei que o vínculo que havia se formado entre nós, e era um vínculo forte, porque logo depois houve a necessidade da escolha de uma pessoa para executar uma tarefa e meu nome surgiu. Aquele grupo me deu apoio e eu pude comprovar então a lei da simpatia, assim como também a lei da correspondência. Também, uma outra vivência, né, que eu tive sobre a simpatia foi na época do Covid, que a gente usava aquelas máscaras, né, e naquela época a gente não via sorrisos, né, estavam todos tampados. Então, eu sentia falta, eu dava sorrisos, mas ninguém via, né, a gente só via pelo olhar, mas não é a mesma coisa. E eu sentia falta de receber os sorrisos também, eu sentia falta dessa reciprocidade que o sorriso gera. Quando a gente entra num ambiente e alguém dá um sorriso, é muito diferente, né? É muito agradável você ser recebido com um sorriso. Então eu senti falta naquela época. E o autor da Logosofia ainda traz sobre a simpatia. A simpatia é algo que convém a todos cultivar. Por seu intermédio é costume que se chegue, na maioria das vezes, aonde não é possível chegar, com qualquer forma de expressão que atente contra a cordialidade humana. No passado, eu aprendi que eu não podia mudar de opinião ao longo da vida. Que grandes mudanças indicavam fraqueza moral. Que eu deveria fazer escolhas e ficar naquela escolha o resto da vida. No entanto, eu tenho aprendido aqui que uma das prerrogativas do ser humano é evoluir. E a evolução só é possível a partir de mudanças. E aí o autor da Logosofia traz: quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. Simples, né? Profundo. Assim, precisamos aprender a fazer uma grande reforma em nós mesmos. Por exemplo, se eu quero ser mais paciente, eu devo deixar de ser impaciente. E assim para tudo que eu preciso mudar em mim mesma. Também, a partir de algumas observações imprecisas que eu fiz, eu entendi que as mudanças sempre vinham de fora, a partir dos outros. Isso quanto a aspectos pessoais, de relações, aspectos profissionais. Eu penso que uma parte pode ter vindo daquela história de príncipe encantado, sabe? Que alguém vem para te salvar. Quando, na verdade, eu é que tenho que me salvar, né? Eu tenho aprendido que tudo se inicia em mim.
E mesmo que eu entenda que certas partes dependem dos outros, eu entendo que eu não controlo os demais. E preciso me esforçar para controlar a mim mesma. E o que está ao meu alcance. O que já faz uma grande diferença. Estou entendendo que o desenvolvimento da minha individualidade está relacionado, então, ao ser, mais ao ser do que ao ter. Pois compreendi que ter estaria mais ligado ao externo, enquanto o ser estaria mais ligado ao interno. E o autor da Logosofia ensina: para ser, é absolutamente necessário sentir e experimentar a existência dentro deste mesmo ser. A cada dia se pode ser mais. A princípio não se sabe nada. Inicia na condição de não ser, mas vai sendo conforme vai sabendo, vai conhecendo. Tenho entendido que eu necessito me construir, me tornar ser. Conversando com um dos meus filhos num certo dia sobre a construção de si mesmo, mas no caso dele era sobre aprender algo. E eu lhe expliquei que a cada dia ele deveria ir conhecendo aos poucos, é como se fosse tijolinhos de conhecimento, que ele deveria ir colocando esses tijolinhos no acervo dele, né? Só que deveria fazê-lo de forma organizada, ordenadamente, com serenidade, com constância, para que ao final ele tivesse uma parede sólida de conhecimentos. Mas se ele fosse jogando de qualquer jeito, né, ao final ele teria um monte de entulhos e de nada ele serviria. Aí depois estendia esse conceito para outras áreas da vida dele. E aquele propósito que descrevi no início vem se concretizando ao longo dos anos, enquanto vou me esforçando para ser cada vez mais. Conforme eu tenho aprendido aqui nessa escola, que indica que ser significa saber. De fato, a criatura humana vem ao mundo com a perspectiva de ser, mas tão grande prerrogativa deve ser alcançada com seu esforço, com sua realização individual. Ser significa saber. Começa-se sendo um projeto do que vai ser, mas é necessário levar adiante esse projeto, realizando cada dia algo que aumente a capacidade de ser. O fato de viver não é suficiente para experimentar a realidade de ser. Então, sigamos, né? E se alguém quiser saber mais informações sobre logosofia, sobre a ciência da logosofia, é só vocês procurarem alguém no pátio que tenha um crachá como esse. Podem perguntar. E se para vocês ficarem sabendo sobre as nossas próximas atividades, basta nos seguir aí no Instagram. Tenham um bom dia. Obrigado pela presença. E podemos ir tomar mais um café e continuar a conversa lá fora. Obrigada.